Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito do algoritmo de clusterização chamado K-means. O estudo sobre o K-means eu vou dividir em duas etapas. Nesse primeiro vídeo agora a gente vai estudar sobre a parte da teoria e o segundo vídeo a parte da implementação. Vamos começar estudando sobre a definição do algoritmo. O algoritmo K-means é um algoritmo de clusterização utilizado para agrupar dados não rotulados em grupos, com base em similaridades entre eles. Então aqui eu já tenho uma indicação para você. Com relação aos algoritmos de clusterização, eu já gravei um vídeo aqui para o canal, nessa playlist mesmo, sobre eles. Se você ainda não viu, tá aqui em cima no card, é um conhecimento que você precisa saber. A questão dos dados não rotulados, eu também já gravei um vídeo aqui para o canal a respeito do aprendizado não supervisionado. Se você ainda não viu, tá aqui em cima. Eu trouxe um passo a passo sobre quais as etapas que o algoritmo K-means ele precisa percorrer. A primeira é a parte da inicialização. Nela você vai escolher qual que vai ser o valor do seu K. Esse K vai representar a quantidade de clusters que você quer que o seu algoritmo trabalhe. Quantos são os grupinhos ali que você quer que ele separe o seu conjunto de dados. Em seguida, a atribuição de pontos ao cluster. Nessa etapa, para cada ponto no conjunto de dados, você vai calcular a distância entre o ponto e cada um dos K-centroides. Vai atribuir o ponto ao cluster cujo centroide está mais próximo, com base em uma medida de distância, geralmente a distância euclidiana. A atualização do centroide consiste no seguinte: depois de atribuir todos os pontos aos clusters, você vai recalcular os centroides de cada cluster, ajustando-os para a média de todos os pontos atribuídos ao cluster. Na etapa da iteração, você vai repetir a etapa 2 e a etapa 3, que seria a atribuição de pontos ao cluster e a atualização do centroide, até que os centroides não mudem significativamente entre iterações ou até que o número máximo de iterações seja alcançado. E a etapa final, que é o nosso alvo, é quando o algoritmo atinge a convergência. E o algoritmo K-means, ele vai convergir quando os centroides convertem para posições onde não ocorre mais mudanças significativas entre as iterações. Isso significa que o algoritmo encontrou uma configuração estável, onde os clusters estão bem definidos. O algoritmo K-means ele é muito bem estruturado para vários conjuntos de dados, mas tem algumas questões que eu preciso conversar com você. A principal é que ele é muito sensível à inicialização aleatória dos centroides e pode convergir para mínimos locais. Essa questão dos mínimos locais a gente vai estudar no aprendizado profundo, mas basicamente o que seria? Ele encontra um melhor resultado ali em uma determinada parte do conjunto de dados, você pode pensar assim, e ele acha que aquilo ali é o conhecimento máximo que ele vai conseguir e ele vai convergir. Mas pode ser que se ele fizer algum outro teste, algum outro estudo, vamos colocar assim, ele encontre uma solução que seja melhor ainda do que ele encontrou nesse mínimo local. Por ele ser tão sensível com essa questão à inicialização, é muito comum a gente executar o algoritmo várias vezes com diferentes inicializações e selecionar a solução que vai minimizar a soma das distâncias dos pontos do seu centroide mais próximo. Nesse estudo, a gente vai utilizar o método do cotovelo para fazer essa análise sobre qual que é a melhor quantidade de clusters para o nosso conjunto de dados e depois vai utilizar o algoritmo K-means para fazer essa separação do nosso dataset em clusters. Para você entender o K-means, você precisa compreender o que é um centroide. E a definição mais básica que eu consegui pensar sobre o que vem a ser um centroide é que ele é o ponto médio de um cluster de dados. Eu trouxe aqui toda uma definição que eu vou ler para você porque essa questão do centroide ela é aplicada em várias outras áreas. Mas você tem que pensar que o centroide ele é o centro ou a tendência central do seu conjunto de dados. Na geometria, gente, o centroide é o ponto que vai representar o centro geométrico de um objeto ou de uma figura.
Por exemplo, para um triângulo, o centroide é o ponto de interseção das medianas, ou seja, as linhas que ligam um vértice ao ponto médio do lado oposto. Na estatística, o centroide ele vai se referir ao valor médio de um conjunto de valores. Por exemplo, o centroide de um conjunto de pontos em um espaço bidimensional é o ponto médio desses pontos, calculado como a média de suas coordenadas. E pensando aqui no nosso caso do aprendizado de máquina, ele vai ser calculado como a média de todas as amostras pertencentes ao cluster ao longo de cada dimensão do espaço de características. Pensando na melhor forma de encontrar o valor para o K, existem algumas técnicas que você pode aplicar. A gente vai ver aqui o método do cotovelo, mas tem alguns outros e eu vou trazer a definição deles aqui para vocês. Então tem o método da silhueta, os métodos baseados em critérios externos e a validação externa. Vou começar de baixo para cima. Essa validação externa, gente, ela é aplicada em alguns casos que você pode ter rótulos de classe conhecida para os seus dados e pode usar métricas de validação externa, como o índice RAND ou o índice Jacquard, para avaliar diferentes valores de K e escolher aquele que vai maximizar a concordância com os rótulos já conhecidos. O método baseado em critérios externos vai seguir da seguinte forma. Digamos que você sabe quais são as possíveis classes que o seu algoritmo vai ter. Vamos pensar naquele conjunto de dados que a gente trabalhou, aquele conjunto de dados íris, que ele vai separar em 3 classes diferentes de flores, lembra? A íris setosa, a virgínica e a versicolor. Digamos que você já sabe que o seu conjunto está separado em 3 classes diferentes, mas você não sabe qual que é a característica de cada um desses 3 conjuntos. Então você sabe qual que é o seu alvo, você sabe que é 3 classes que você quer trabalhar ali, mas não sabe as características dela. Então você vai inicializar o seu caminhos com K igual a 3, porque você já sabe qual que é o seu objetivo. O método da silhueta vai avaliar a qualidade dos clusters formados para diferentes valores de K. Para cada valor de K é calculado o coeficiente da silhueta médio, que mede o quão semelhantes os objetos são ao seu próprio cluster em comparação com outros clusters próximos. E o valor de K que vai maximizar o coeficiente da silhueta médio é considerado o número ideal de clusters. No método do cotovelo, você vai executar o algoritmo K-means para diferentes valores de K e calcular a inércia para cada valor de K. E o que vem a ser essa inércia? A inércia é a soma das distâncias quadráticas dos pontos ao seu centroide mais próximo. Em seguida, você vai plotar um gráfico de inércia em função do número de clusters. E o ponto no gráfico onde a inércia começa a diminuir de maneira mais lenta, formando meio que um cotovelo mesmo, é o número ideal ali, é um bom candidato para você construir o seu K-means. Então, pensando assim numa maneira mais visual da gente entender, seria nessa situação aqui, olha, a gente tem um gráfico sobre o método do cotovelo e aqui, olha, no ponto 2, perceba que ele começa a descer e aqui ele começa já a ir de uma maneira mais lenta mesmo, igualzinha à definição. Tá? Eu trouxe aqui só um exemplo, mas esse mesmo gráfico a gente vai construir na parte 2 desse estudo. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima.